gente tem esse negócio de ser humilde e sempre acreditar nas pessoas. Independente da gente ter 1 ou 11 anos agora, isso continua acontecendo, porque a gente vê as pessoas, trabalha com a gente facilitando essas pessoas realizar os sonhos. Então isso acaba sendo gratificante pra gente também. Tem tanto que hoje, com isso, as pessoas dentro da indústria não vê a gente como um patrão, né? Eles vê, é o Paulo, é o Luiz, é o Rodrigo, todo mundo no mesmo barco e vambora, né? Vamos fazer acontecer. Além de se conectar com pessoas que compram o produto, também se conectam com pessoas que vivem do dia a dia dentro da empresa. Sim, a gente acabou criando uma cultura lá de trazer o pessoal e fazer o pessoal se conectar com a gente também. Tipo assim, vai vir um cliente na fábrica, não é mais só vir um cliente e pronto, né? Não, já tem as pessoas certas para receber, tem a TV lá na frente com o nome da empresa, o nome das pessoas, que era já normal. Vamos acolher essas pessoas também e vamos fazer uma conexão maior ainda, né? Bem-vindos ao Conexões de Sucesso, o podcast onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zenardo, sou host desse podcast e junto comigo nós temos outro host aqui, ele que é um ótimo vendedor, o melhor que eu conheço. Muito obrigado, Mar. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast e aqui nós vamos falar sobre marcas, sobre como construir um legado interessante e como que você prospera isso a longo prazo. É isso, Marcela? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o tema de hoje é indústria familiar. Como construir uma marca forte e duradoura. E aí eu já vou começar com a conexão do dia. Então a conexão do dia de hoje é: quando valores familiares viram valores de marca, o legado ganha voz no mercado. É isso, Dri? É isso, Mar. Porque quando você consegue colocar os seus valores para outras pessoas, você cria uma família fora da sua família. Então, as pessoas se conectam exatamente a esses valores. E isso você vai criando um legado. E quando você menos espera, as pessoas estão dentro desses valores. E isso cria muito poder para a marca, Marcela. Isso cria autenticidade. E marcas autênticas são marcas que conquistam o mercado. E eu quero já começar aqui então, Marcela, apresentando o nosso convidado, né? Ele que é empresário, ele é pai de 3 filhos lindos, marido da Aline e também ele é sócio fundador da empresa Buriti Estofados. Conosco, Paulo Henrique Cândido. Seja bem-vindo, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí. E estamos aí para mentorar e abrir mais caminho para outras pessoas, né? Legal. Paulo, a sua história é incrível e da sua família, da marca, nós vamos falar sobre isso, né? E a gente admira muito. Marcas assim, realmente ajudam muitas pessoas a entenderem qual que é a importância de estar envolvido, né, no dia a dia do negócio e conectar com outras pessoas, né? Isso faz todo sentido. E a gente... treinando o pessoal da empresa, com os workshops, convivendo mais com vocês, a gente vê como é forte mesmo esse valor de vocês, que vocês trazem da família para a empresa. E o quanto isso cria conexão com as pessoas. Então, conta pra gente, Paulo, como que foi que surgiu a Buriti Estofados? Como que vocês criaram a empresa? Como que surgiu a ideia? Conta pra gente. Na verdade, a Buriti é um sonho antigo do meu pai, né? Eu costumo dizer, juntou o sonho antigo dele com a força de vontade de 3 irmãos e decidimos ter o nosso próprio negócio, né? Que daí, em 2014, a gente saiu da empresa que a gente trabalhava e resolveu montar essa empresa de sofá. E daí a gente acabou que saindo, né, da empresa lá, começamos um negócio pequeno, simples, né? Meu pai ficou ainda tempo trabalhando lá, mas
por não conseguir evoluir mais para onde a gente queria crescer na outra empresa, porque a gente já estava no limite ali também e tal, né? E a gente falou, vamos montar o nosso negócio. E daí veio a vontade dos 3 irmãos e começamos a realizar, né? Foi um negócio que, assim, no começo, trabalhamos 2 primeiros anos aí para aprender, mas, assim, bem no limite, né? De entender o que é o negócio, porque a gente veio do chão de fábrica, né? Nosso negócio não era administrativo, não era comercial, né? Era o chão de fábrica. Então, esses 2 primeiros anos foi aprendendo, né? Aprendendo, até o negócio começar a andar. O Luiz saiu por último lá, que foi nesse segundo ano. Aí a gente começou a evoluir mais, porque o que foi a ideia no início? A gente montou lojas, né? Para produzir somente para nossas lojas. Que legal. E veio acontecendo, né? O negócio foi acontecendo, de repente, alguns representantes que já conheciam nossa história, começou, vamos vender fora, vamos colocar isso, produto de vocês no mercado, vamos evoluir, né? Aí a gente começou a entender que não era só loja ali. Começou a entender que o mercado lá fora estava precisando de alguma coisa diferente, né? Foi onde a gente quis sair daí para o mercado e começar a desenvolver e criar produtos diferentes do que o mercado queria. Então, assim, foi bem dinâmico no começo, porque meu pai nunca teve ali no chão de fábrica, mas sempre mostrando o caminho, né? Sempre mostrando a direção que a gente tinha que seguir e a gente ali executando, né? Então, assim, hoje a empresa aí está em 11 anos, estamos, graças a Deus, bem posicionados no mercado, né? Nossa meta aí é continuar crescendo nos próximos anos e evoluir, né? A gente não tem assim essa pretensão de até quando, mas até onde a gente vai conseguir chegar com esse legado que a gente vem deixando, né? Então, assim, estamos bem animados aí para... Mas você viu como que é fácil, né? Então, é só você pegar, aprender a fazer um produto e construir. É isso, Paulo? Quase isso. É bem fácil. Ô, Paulo, a gente sabe que não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Não. Mas é interessante falar sobre isso, porque normalmente as pessoas olham e elas acham, é simples, né? Então eu vou fazer. E você, exatamente, você trabalhava no chão de fábrica, você montava, você já sabia montar sofá? Vocês começaram com o sofá? Como vocês começaram? Qual o produto? Qual foi o primeiro produto? Na verdade, quando a gente veio para a fábrica nossa, montou o negócio, os 3 irmãos trabalhavam no chão de fábrica da outra empresa. Então, tipo assim, eu cuidava de uma parte que era uma linha mais alta deles lá, o Rodrigo cuidava da parte de desenvolvimento e o Luiz de um outro setor que era no colchão lá no caso, entendeu? Tá. Então, assim, a hora que a gente veio para o negócio nosso, a gente definiu, não, vou precisar cada um fazer uma coisa ali, né? Então, o Rodrigo ficou com a parte comercial, o Luiz com a parte administrativa, eu com o chão de fábrica. Você ficou com a indústria. E compras de matéria-prima, né? Uhum. E hoje, no ramo nosso de sofá, é bem complicado, assim, se não tiver um foco em cima daquilo, né? Porque eu costumo falar que a compra hoje, né, da matéria-prima, tem hora que ela dá mais lucro do que a própria venda do produto, né? Então, ou seja, se não comprar bem... Saber comprar é essencial, então, né? Por a gente definir esses caminhos aí e vem levando, lógico, um ajudando o outro, né? O Rodrigo ajuda muito numa parte, a gente ajuda ele na outra, o Luiz também, mas sempre meio que definido ali, né? Não, cada um numa cadeira, mas todo mundo junto, né? Todo mundo junto e fazendo isso acontecer no dia a dia, né? Legal, Bacana. legal. É só ir lá e passar a meta para os caras e deixar e voltar à tarde e ver
um negócio... Não funciona muito bem assim. Está pronto, Não funciona, não é nosso negócio, né? Então... Muito bom. E- Pessoal, então, peraí, mas vamos Opa. perguntar pro pessoal aqui, ó, se eles já estão gostando, porque já viu que o papo aqui vai longe, né? Então, se você tá gostando, já aproveita, já curte, já compartilha, já encaminha esse podcast aqui para alguém que pode se beneficiar também e deixa seu comentário. Marcela, vai lá. Vamos lá, então. Paulo, conta pra gente dos valores que vocês começaram lá atrás e principalmente a gente sabe o quanto que vocês têm como valor forte mesmo essa questão da família, né? De valorizar não só a família de vocês, mas a família de cada pessoa, essa responsabilidade pelas pessoas, né? O que vocês trazem de valores lá de trás que vocês começaram e que perduraram até hoje com vocês? E principalmente relacionado a essa questão de família, da tradição. Hoje, assim, o que a gente carrega muito é humildade, né? A gente tem esse negócio de ser humilde e sempre acreditar nas pessoas, né? Que independente da gente ter 1 ou 11 anos agora, isso continua acontecendo. Porque a gente vê as pessoas, né, que trabalham com a gente, também a gente facilitando essas pessoas realizar os sonhos mais fácil, então isso acaba sendo gratificante para a gente também, que acaba nos incentivando a se tornar o sonho daquelas pessoas mais também possível, e no final das contas, né, acaba que todo mundo fica dentro de uma roda só, né? Então, Sim. o negócio acaba que acontecendo naturalmente, né? Não é aquele negócio forçado. Forçado, né? Porque a gente não via muito isso, né? Que era a gente mostrar isso lá fora para o mercado, né? Porque muitas das empresas hoje não é comum isso, e como não é natural, um dos motivos de eu estar aqui também é isso, né? De vocês fazer eu acreditar que a história é legal e mais pessoas precisam ouvir, né? Então, assim, para a gente é gratificante, né? E sempre deixar essa história aí, nunca independente do tamanho, independente de faturamento, independente Perfeito. de tudo, é sempre ser a mesma pessoa, tá Sim, próximo, né? sim. Até entanto que hoje, com isso, as pessoas dentro da indústria não vê a gente como um patrão, né? Eles veem, é o Paulo, é o Luiz, é o Rodrigo ali e tal, todo mundo no mesmo barco e vão embora, né? Vamos Sim, fazer acontecer. Então, sim. acaba que para todo mundo isso sendo vantajoso. Enquanto tem assim a dificuldade de achar gente para trabalhar, tem, né? Isso aí a gente também tem. Passa por isso, né? Dificuldade, mas o que acontece? Aquela pessoa que entra e vê que os valores dele batem com os nossos da empresa, o cara, por que ele vai trocar, né, de Sim. serviço? Por que ele vai atrás de outro, né? Ele se identifica mais, né? Então, às vezes, mas tem que pagar um pouco mais, tá? Mas não é só isso, né? Sim. Tem que ter Legal negócio isso, hein? acontecendo. Legal, porque Sim. você vê que os valores, né, além de se conectar com pessoas que compram o produto, também se conectam com pessoas que vivem, né, do dia a dia, né, dentro da empresa. Porque, igual o Paulo falou, né? Ele está aqui porque a gente também se conectou com eles, né? Então, tem muitos valores. Eu lembro o dia que a gente foi lá e falou, vocês querem almoçar aqui? Falei, vamos almoçar, né? Aí ele falou, mas onde nós vamos? Falei, não, é aqui mesmo. Aí chegou lá, quem tinha feito a comida era o seu pai. Que legal. Né? E aí a sua família estava lá, né? Então, isso é uma coisa interessante. Isso, esses dias a gente estava conversando e você virou até um diferencial da empresa, não é isso? É isso? Conta isso para nós. Como que é? Acabou sendo, porque como não é muito normal e a gente, além de ter essas culturas, esses diferenciais, a gente traz muito cliente para dentro da indústria, né? Então, o que aconteceu? A gente acabou criando uma cultura lá de trazer o pessoal e fazer o pessoal se conectar com a gente também, né?
de que forma? Eles vivendo aquilo ali. Então, tipo assim, vai vir um cliente na fábrica. Não é mais só vir um cliente e pronto, né? Não, já tem as pessoas certas para receber, já tem a TV lá na frente com o nome da empresa, o nome das pessoas. Isso é muito legal. Já tem a experiência ali do almoço em família com a gente, né? Que era já normal. Opa, vamos acolher essas pessoas também e vamos fazer uma conexão maior ainda, né? Então, tipo assim, até chegar lá no showroom, em nenhum momento a gente falou de vender nada para o cliente, né? Até só mostrou lá, o dia a dia, né? Até chegar lá ele não sabe de nada, de preço, né? Ele quer entender. Então, assim, é isso que acho que a gente está um passo à frente aí, né? Fazendo acontecer dessa forma e assim, natural, né? Ficou aquele negócio, você faz isso, o cara tá chegando aí, você fica ali, você fica aqui. Não tem nada. Então... Não é nada, não é um plano, né? Não, é algo que já funciona assim, né? É isso aí. A gente optou por levar isso para dentro também, o cliente, o amigo, o representante, ou fornecedor, então acaba virando que uma cultura, né? Isso dentro lá do nosso negócio. E uma das coisas que eu ia comentar, inclusive, uma faz ponte para outra, né? A gente que vem acompanhando a cultura de vocês, como que vocês fazem as coisas acontecerem lá dentro. E uma coisa que é muito interessante, que a gente, treinando o pessoal, a gente vê muito eles falando. E é um grande diferencial hoje em dia e que algumas empresas ainda não acordaram para isso. Nesse sentido de inovar e de cuidar das pessoas. Então, tem vários tipos de inovação. Você tem a inovação em tecnologia, inovação em produto, mas também tem a inovação de fazer algo diferente ali para as pessoas dentro da empresa. E várias pessoas, né, que nós treinamos já relataram isso para a gente, que uma das coisas que eles se sentem seguros, que eles gostam de trabalhar na Buriti, é que vocês preparam eles para que eles cresçam. Como vocês se preocupam com o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, eles sentem que realmente eles podem realizar o sonho deles lá. Que eles têm um plano de carreira, que eles podem crescer, eles podem ganhar mais, podem realizar sonhos deles, da família. A família deles podem crescer também com o trabalho que eles executam lá. E hoje esse é um grande diferencial numa empresa. As empresas que entendem que as pessoas que estão lá dentro são essenciais para que essa empresa realmente chegue onde elas querem chegar, nos objetivos fora da empresa também, faz toda a diferença. Porque se não for as pessoas, a empresa não funciona, né, Paulo? E vocês valorizam muito isso. O nosso negócio depende muito, né, da mão de obra ali. É muito, como se diz, muito... artesanal, né? Alfaiataria, é muito detalhe, né? Então, tipo assim, não existe uma máquina que você põe as matérias-primas ali, no final, lá na ponta, sai pronto, né? Então, assim, e como vem isso lá de trás, do nosso pai, né? De sempre estar junto ali das pessoas, de sempre dar a mão ali, acabou que virando meio que uma cultura interna lá, que pessoas de outros lugares, às vezes, saem para ganhar um pouco menos lá, mas porque a Buriti valoriza de uma outra forma que as outras empresas não valorizam. Olha isso. Então, assim, a gente tem buscado isso, né? Assim, todo dia um pouquinho diferente com cada um lá dentro, com cada um dos representantes, cada um dos clientes, e fazer diferente, né? Então, o dia a dia acaba mostrando isso de modo geral, né? Pra todo... Isso mostra o crescimento que a empresa vem tendo, né? Porque, vamos lá, se a gente for fazer uma analogia aqui, como que a gente cria uma família? Como que a gente tem uma família? Você tem que cuidar dela, né? O filho nasce, ele chega ali limpinho na terra, né? Aí a gente tem que ir entregando para ele, cuidando dele, educando, né? Investindo tempo, né? Acho que um grande diferencial que vocês têm é que vocês investem tempo, né? Vocês ficam ali com as pessoas, vocês estão o dia a dia ali com as pessoas, e isso é muito gratificante, né? Você entende que isso também faz parte do sucesso, Paulo? Investir nas pessoas, tempo nas pessoas, cuidar das pessoas, olhar como se fosse realmente uma grande família, né? Porque
Estão em quantos hoje? 150 lá? 290. 290? É o dobro do que eu falei. É isso, assim, a gente valoriza muito nesse sentido, até entanto que muita das pessoas que hoje estão lá acabou que virando amigo assim até do dia a dia nosso, né? Então assim, investir nas pessoas hoje, desde se é um treinamento fora ou se é sentar ali com o cara, ó, vamos conversar, ó, a reunião Perfeito. é essa daqui, vamos, que nosso negócio é isso hoje. Eu, meus irmãos tá dentro da fábrica, como se diz, 24 horas por dia. E literalmente quase é mesmo, porque o nosso negócio roda das 7 da manhã às 2:30 da manhã. Entendeu? 2 turnos, né? 2 turnos ali, praticamente a fábrica inteira. Então é isso, está no dia a dia ali, sempre junto e sempre entendendo a dificuldade de cada um ali, né? Buscando a melhoria. Opa, não tá bom naquele lugar lá, tá bom, mas vamos ver, vamos colocar ele em outro, até a pessoa se adaptar ali, né? Sim. E quando a pessoa tem a vontade e quer aprender e quer também evoluir, não importa o setor, ela vai se adaptar ali ou não, ela vai para outra, ela se adapta e a gente vai fazendo isso. Uma das provas disso é que hoje 85% da nossa equipe de administrativa veio do chão de fábrica, né? Que bacana. Isso acaba que a gente tendo um plano de carreira diferente, que tanto a pessoa que teve a promoção, quanto a outra que entrou agora também, ela olha diferente isso, né? Então, assim, investir o tempo da gente com as pessoas hoje no nosso negócio e como tá as coisas encaminhando aí é um dos princípios básicos aí que a gente tem que fazer, né? Que legal. Sim. Eu lembrei do Paulo falando aqui no início de um livro que é muito legal, tem que chamar O Mito do Empreendedor. E ele fala que muitas vezes a gente, quando vai empreender, a gente é muito bom tecnicamente. Então, eu sei fazer o sofá. Eu sou muito bom tecnicamente. E aí, por algum motivo, a gente dá um surto. E aí, fala, agora eu vou empreender. E aí ele comenta no livro que, muitas vezes, quando você sai para empreender, o que você menos vai fazer é o que você sabe fazer. Então, eu sei fazer sofá, um exemplo, tá? E no livro ele fala sobre um cara que faz macarrão bem. Aí ele faz um bom macarrão, todo mundo vai na casa dele comer e fala, poxa vida, esse macarrão é maravilhoso. Se você fizesse um restaurante, você ia ganhar muito dinheiro, a gente ia adorar. E aí ele decide, então, que ele vai sair, vai montar um restaurante. Quando ele se depara, o que ele menos está fazendo é o que ele sabe fazer. Ele se depara em contratar pessoas, ele se depara em olhar contratos, ele se depara em falar com advogados, ele se depara na administração da empresa. Então, isso é uma coisa que todo empreendedor passa no início, né? Porque dificilmente eu conheço um empreendedor que fala assim, não, eu fiz um business plan e eu vou começar um negócio. Então, como é que foi, Paulo, você sair dessa parte aí, né, que você falou, né, eu era do chão de fábrica, assim, quais foram os desafios que você, o Rodrigo, o Luiz, encontraram para se especializar como empresários? Né? Porque vocês já fizeram alguns treinamentos, já estão se desenvolvendo, eu vejo que vocês estão o tempo todo. Mas qual que foi, assim, um ponto que você olha e fala assim, cara, aqui foi um erro que custou caro pra gente, sabe? Custou não só dinheiro, mas tempo, aprendizado. Teve algum desse aí pra você contar pra gente? Acho que isso é legal a galera saber. Como eu disse, lá no início, os 2 primeiros anos, lá no início, foi 2 anos de aprendizado. Mas conta um aí que você fala assim, cara, isso aqui foi bom mesmo. Por exemplo, custo errado. Fazendo custo errado no produto. Caramba. Né? Porque como era chão de fábrica, a gente tinha muito isso, ver o chão de fábrica, não via os outros custos que tinha, sei lá, uma caneta que eu usei durante um mês, quantas canetas eu usei, aquilo ali não entrava no custo, né? Fazia só o preço do material. Aquilo ali não entrava no custo, né? Então, assim, foram 2 anos aprendendo, errando com isso e pagando preço, né? Mas eu costumo dizer que foram entre 1 ano e meio, 2 anos aí, que a gente pagou barato por isso, porque se fosse agora, né? E se isso acontecesse com a empresa com mais do tamanho que tá, né?
Então, assim, foi aprendizado, né? A gente pagou para aprender, mas foi o preço ainda barato do que aconteceria se fosse mais tarde, né? Porque todo o dinheiro que tinha investido na empresa no início sumiu, porque fazendo conta errada, e quanto mais você fazia, pior ficava, né? mais ruim ia acontecer, né, lá na frente. Então, assim, interessante isso, hein? Com a ajuda de pessoas ali que estavam do nosso lado, e fizemos tudo de novo e vamos recomeçar, né? Porque daí... Vocês chegaram a contratar alguma consultoria para ajudar? Acabou que não. Acabou que não sendo a consultoria, mas sim, por exemplo... Amigos? Amigos, família ali. Ó, o caminho é esse, tal, né? Ó, vai aqui. Porque é difícil precificar, né? Pode ajudar nisso aqui, outra ali. E assim vai. A gente começou a entender isso, né? Falou, opa, agora pegamos o negócio. E qual que foi o legal disso? A gente já estava vendendo fora, né, no mercado há pouco tempo, mas estava. E o que foi o legal disso? O cliente viu que a gente estava fora do mercado naquele preço que estava. E nenhum cliente abandonou a gente. Olha a hora isso. que teve Que que subir ali de o pessoal entendeu. 30% a 40% Sim. do produto da noite para o dia, né? Então, tipo assim... Chegou a estar 30%, 40% abaixo? Então, tipo assim, imagina, não tava empatando, tava... Ou seja, sangrando, além de ser uma família encantadora, é uma família de sorte, né? Porque 2 anos, muitas empresas quebram em 2 anos, né? Não consegue, né? Mas eu Isso quer dizer que tinha muito trabalho ali, né? E assim, muita determinação. Porque, às vezes, visão também. Porque, às vezes, o que acontece muito que a gente vê... As pessoas iniciam a empresa, começam com muitos erros, eu não estou aguentando, estou tendo que pôr muito dinheiro, não está dando certo. Só que, ao invés de buscar fazer coisas diferentes, elas não conseguem sair daquele lugar de reclamação e não conseguem ter essa visão do que precisa fazer para mudar. E muitas vezes a resposta não está com a gente tem que buscar fora mesmo. Tem que ir atrás. Bom, onde que eu posso encontrar quem possa me orientar sobre isso? E quando eu tenho determinação, tenho força de vontade, eu busco em todos os lugares. E aí eu encontro soluções, de fato. O problema é que, muitas vezes, as pessoas não estão afim de fazer isso. Então, mostra o tanto que vocês realmente queriam fazer aquele negócio acontecer. O quanto isso é o poder do objetivo principal bem definido. Perfeito. Ou dá certo ou dá, né? O plano B é fazer o plano A dar certo. Exato, Mas exato. eu vou dar um recado pro pessoal, que se você está assistindo a gente aqui, está pensando em empreender, esse livro é um livro muito legal. Essa dica que o Paulo deu aqui, ela é super importante. Muitas pessoas eu escuto falando assim, né? Às vezes a gente vamos pegar um exemplo de uma lanchonete, né? Vou comer um lanche. Aí o cara vai lá e fala assim, pô, mas R$36 um hambúrguer é muito caro, né? Por exemplo, se eu for comprar 1 quilo de carne, poxa, dá R$39, por exemplo. R$39, se eu pegar aí, na média, 150 gramas um hambúrguer bom, dá para fazer 7 hambúrguer. Ou seja, sai cada hambúrguer R$5,70. Aí eu coloco mais uma fatia de queijo, uma fatia de tomate, um pão que custa R$2, eu tenho um custo de R$9,50 o hambúrguer. Puxa, esse cara ganha muito dinheiro. Pronto, né? Pronto, R$9,50. Então, como que o cara vende? Que o cara vende a R$36? Aí tá explicado, né? Tem caneta, tem papel, tem funcionário, tem impostos, tem frete, tem aluguel, tem internet, tem uma série de coisas que você tem que contabilizar aqui antes de pensar em montar um negócio. Sim. Né? Porque senão seria muito fácil. Você, poxa, compra a 9, tudo a 9,50 e vende a 36, poxa vida, você percebe que seria muito fácil se todo mundo fizesse essa conta e tivesse esse lucro, mas não é bem assim que funciona, né? E a gente vê empreendedores ainda hoje, com todo esse conhecimento que existe, disponível em internet, em todo lugar, fazendo esse tipo de conta. Porque tá dentro do mito do empreendedor, né? O cara surta e ele sabe fazer um hambúrguer, ele vai fazer. Mas por que o seu preço é esse? É que todo mundo trabalha com esse preço, então eu tô fazendo também. Perfeito. Mas espera aí. Tá, e o teu custo? Você está olhando para isso? Aí, muitas vezes, a gente conversa com alguns empresários
Ai, eu preciso vender mais, preciso vender mais. Não é sobre vender mais. Não é Se só a isso. pessoa Né? não presta atenção no custo, uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção também é saber comprar. Então, se a pessoa não sabe comprar bem, não sabe fazer boas negociações, não prospera a empresa, porque o lucro vai embora. O lucro vai embora, né? As pessoas acostumam, né? Como você diz, sempre fiz assim, né? Por que eu vou mudar, né? Porque o mercado está mudando todo dia. A resposta é simples. Então, se ontem o custo era dessa forma, tá bom, agora dessa outra, amanhã vai ser de outra e dinâmica, né? Não para, né? Tem que prestar aprendendo atenção. um negócio novo, né? E tendo pessoas ali do seu lado que te ajudam nisso, né? Independente do tamanho. Uma das coisas que a gente valorizou e valoriza até hoje é isso, pessoas na hora certa, no lugar certo, né? Então, não é só por acaso, né? Acontece, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo de forma natural, só que também ser com determinação, né? Ó, a hora certa vai aparecer tal coisa, a hora certa vai, mas que hora, né? Se você também não se mexer, ir lá e buscar, ou mexer uma peça aqui, outra ali, né? Então, assim, o mercado hoje é dinâmico, né? Hoje a gente tem que fazer uma coisa, amanhã já está pensando em outra, depois da manhã na outra, para poder acontecer, porque senão fica para trás. Né? E a gente vê numa fala sua, poxa, a gente estava trabalhando com o preço errado, mudamos o preço e mesmo assim os clientes continuaram com a gente. Mostra essa preocupação que desde o começo vocês tiveram com as pessoas, porque não é só também com as pessoas dentro da empresa e fora. E aí você contou que hoje em dia vocês proporcionam uma experiência para as pessoas, para os clientes que vão até vocês, que vai muito além de ir lá e conhecer a fábrica e fazer uma negociação. É realmente acolher as pessoas para que elas se sintam parte do negócio de vocês. Então, conta pra gente. Isso foi algumas coisas que eu peguei aqui do que você foi falando. Quais foram os passos que você percebe que vocês deram e que fizeram com que vocês conseguissem construir essa marca forte e reconhecida no mercado? Na verdade, vem uma história assim um pouco longa, né, do meu pai, que ele já tentou teve algumas fábricas, no caso, não deu certo e a gente foi pegando aquilo, né, muita experiência dele, junta com a nossa experiência, junta com a experiência dos antigos patrão nosso até, que ajudou nessa caminhada, que a gente foi entendendo o que é construir uma marca diferente do que o pessoal tem feito hoje no mercado, né? Porque hoje, para você fazer um sofá do início ao fim, se tiver um cara com experiência, tiver uma serra-fita, tiver um grampeador e um compressor, o cara faz um sofá, né? Então, assim, não é só o fazer o sofá. Então, assim, a ideia foi e está sendo, cada dia, melhorar isso, né? Ó, que jeito que nós vamos fazer amanhã, que jeito que nós vamos fazer depois da manhã, para que aquela experiência do cara, ele volta aqui e não ser mais a mesma coisa, né? Para cada dia que ele vir, ver um negócio novo, né? Então... é isso, é buscando lá fora no mercado coisa diferente. Eu tive em dezembro do ano passado na China, né, vendo empresas lá que hoje a gente se espelha e tinha uma visão diferente do que era o mercado chinês, né? Então, assim, é dinamismo, né? Como se diz. É todo dia mudar um pouquinho alguma coisa para poder as coisas virem acontecendo, né? Porque... a gente tem um negócio entre eu e meus irmãos acordado que investir 100% do nosso negócio no nosso próprio negócio, porque aquela história, né? Empresa rico, patrão pobre, né? E tem acontecido isso, a gente tem investido ali dentro para ver as coisas acontecer, né? E então, muitos equipamentos novos, né, Paulo? que hoje a China
vem disso, né? Vem de dinâmica, vem os caras cresceu nos últimos 15 anos aí, coisa Absurdo, absurda. né? Então hoje 90% do nosso maquinário hoje é chinês. Muita gente é contra isso, mas eu posso dizer, o negócio funciona e Não, certinho. e eles Então, estão muito na frente, né? é, Estão muito na frente, né? o negócio dos caras são, então assim, essa questão de maquinário, de ver coisa nova, ir em feira, ir em evento, ir em outro amigo que está em fábrica e trazer o cara ali também para ter ideias dele. Essas conexões são importantes, né? Então isso aí é o que vai fazendo o dia a dia ser cada vez mais dinâmico, mais, por um lado, fácil, porque às vezes a informação que você ia demorar tanto tempo, opa, eu vi mais fácil ali, ou o cara viu ali, ou você foi num evento e viu outra coisa, né? Então, Ou seja, investir também em si, né? Em viagens, Sim. em experiências. Inclusive, o Luiz acabou não conseguindo vir porque ele está agora na Itália, né? Foi lá buscar novidades, né? a gente tá com uma equipe lá de 5 pessoas, buscando tendências, buscando coisa nova, porque hoje o nosso negócio e para onde a gente está indo, que é uma linha alta de produto, vem hoje da Itália, né? Então, assim, lá é o ninho do negócio, né? Então, assim, a gente não enxergava isso há pouco tempo atrás. E de uns anos para cá começamos a enxergar. É a segunda vez que vai para lá e as próximas agora não pode faltar. Ou seja, então a gente pode esperar muitas novidades aí na linha Buriti. Vai vir coisa. Design italiano? É isso aí, vai vir coisa nova aí, hein? Coisa boa, hein? Então, eu já anotei aqui 3 passos que o Paulo falou para criar uma marca forte e duradoura. Então vai. Valorizar as pessoas, tanto internas quanto as de fora, que são os clientes, Fornecedores, os clientes. fornecedores, Perfeito. Representantes comerciais. representantes, boa. O mercado, estar atento ao mercado, às mudanças do mercado, ao que o mercado está pedindo, está cobrando da gente, e aí mudar conforme for precisando, e prestar muita atenção nos custos, para que os custos tragam, de fato, lucro para a empresa. É isso, Paulo? É o que a gente tem feito aí nos últimos anos e Bacana. Com a experiência de profissionais diferentes agora, também vindo para dentro do nosso negócio, né? Para ajudar nisso, para cada vez ser mais dinâmico e cada vez mais preciso. Porque, como você falou agora há pouco aí, o negócio não é faturamento, não é vender mais, né? É vender mais ou mesmo tanto com uma margem melhor. Que Sim. hoje muitas empresas querem ser o maior faturamento de tal lugar, da cidade dele, do estado dele, não sei. Mas hoje não é isso, né? Não. A gente é prova viva de que isso não... O faturamento hoje não é sinônimo de nada. Ele tem que acontecer natural, né? Então, assim, focar ali lógico, nos seus princípios, mas assim, sempre vendo a margem, né? Sim. Porque é o que hoje é o que uma empresa vive hoje, é de margem. Então, Sim. A hora que você começar a entender aquilo ali e tiver os resultados cada vez na mão, mais afinado, para você tomar uma ação cada vez mais rápida, menos dinheiro jogado fora. Então, a gente tem focado nisso todo dia que passa, e a gente tem melhorado nisso também, legal. porque é o que fez a gente sofrer muito lá atrás, né? E agora, de uma outra forma, a gente vem melhorando isso, né? E olha que importante falar sobre isso, né? Porque se você não tem margem, você não consegue investir em pessoas, você não consegue visitar feira, você não consegue investir em tecnologia, ou seja, você fica para trás no mercado. E o mercado não quer pessoas que estão atrás. Então, você precisa ter lucro no seu negócio. E lucro, que nós estamos falando, é para você poder reinvestir. E as pessoas querem novidades. Aliás, tem gente que confunde também. Tem muito empreendedor que entende que lucro é para gastar consigo mesmo. A gente já passou. Tá certo. Passamos uma vez Não por é uma isso, empresa. Não é isso. Que eles não conseguiam entregar produto que eles vendiam, porque o dono estava trocando o produto por caminhonete, porque ele precisava ter a caminhonete. Mas não tinha dinheiro E aí- para investir em matéria-prima, né?
Mas não tinha Isso. dinheiro para investir em matéria-prima. E Então aí é uma é- visão distorcida, né? Totalmente distorcida, porque isso aí não é lucro. Isso aí você tá usando o capital da empresa em benefício próprio só. E aí a empresa não prospera, não Mas cresce. aí entra no que o Paulo falou, né? Entra no orgulho, né? E o ego você tem que controlar, né? Porque quando você começa a ver um faturamento interessante, muitas pessoas, se elas não têm uma base, valores, né? E valores, nós estamos falando sobre valores pessoais mesmo, né? Você acaba se perdendo, né? Então você acaba achando que para você ser alguma coisa, você tem que ter uma Porsche, você tem que ter. Não que você não possa ter, não é isso. A questão são prioridades. Né? Então, o Paulo comentou aqui, pô, empresa rica, dono pobre. E o dono pobre não quer dizer pobre, só quer dizer que a sua empresa é prioridade no negócio. Porque é de lá que você vai tirar todas as coisas. sim. Então, se você tem um bom carro, só que se você não tem dinheiro para comprar o seu produto, a tendência é que você feche o seu negócio. Porque como é que você vai faturar se você não tem... Aí você acaba comprando matéria pior para colocar no negócio e o seu consumidor vai olhar e falar assim, poxa, esse equipamento não é o mesmo. Esse sofá não é o mesmo. A durabilidade não é a mesma. E as pessoas voltam a comprar porque elas querem ter a mesma experiência. Já aconteceu de você ir num restaurante, comer uma comida, gostou da comida, aí você está em família, você fala assim... Nossa, vamos comer naquele restaurante lá que foi boa aquela experiência? Aí você volta lá depois de 1 ano, 6 meses, não é a mesma comida? Não é a mesma experiência? Por quê? Talvez o dono tenha mudado o jeito de fazer as coisas. E aí essas pessoas não voltam mais. Porque a experiência a segunda vez não foi a mesma. Isso exato, acontece, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Sim, sim. Agora, Paulo, vamos lá. Vocês passaram agora há pouco tempo por uma remodelação da marca, estão inovando, né? Eu vejo que a questão de inovação é algo muito forte, muito presente. Como que vocês estão alinhando a tradição, que é algo muito forte em vocês também, que vocês trazem, com essa inovação na comunicação da marca? Como que vocês estão trabalhando isso? Na verdade, a gente fez um rebrand agora da empresa, mudou logo, mudou muita coisa interno, externo, para se reposicionar, porque a gente enxergou que a Buriti tem potencial de vender produtos acima do que ela vinha vendendo, né? Que é entregar um sofá, por exemplo, de couro, que a gente não fazia antes. Hoje a Buriti já entrega um sofá de couro ali, a marcas semelhante a marcas italianas hoje aí. E couro de verdade, né? Couro, 100% couro, né? Então, assim, a gente vem evoluindo nessa parte de design, né? De matéria-prima diferente, e ver a fábrica do cara de perto, como que é produzida aquela matéria-prima, para entender cada vez mais esse negócio, para entregar um pouco mais todo dia, né? Então, assim, a tradição que a gente mantém é essa, de ser uma empresa familiar, independente de quanto tempo a gente tiver, de quanto tempo a gente passar por dificuldade ou não, e sempre mostrando isso lá na frente, né? Porque hoje é um ponto forte nosso, lógico, é um negócio natural, mas acaba que sendo um ponto forte, né? Então, assim, os filhos que já estão entrando no negócio, a gente mostra para eles o caminho, né? Como que é, da mesma forma que nosso pai mostrou. Então, assim, a ideia são 11 anos de empresa, mas a dinâmica é que não tem fim, né? Não tem mais fim. Então, assim, Legal. É mudar todo dia, trazer gente de fora, igual eu falei, com conhecimento, para juntar as competências de cada um com as nossas competências. Perfeito. E fazer as coisas acontecer, né? E o mercado hoje é muito competitivo, né? Então, se você não começar a achar brechas ali, aonde que você pode atacar um pouco mais, segura um pouco mais aqui, tem muitas coisas que você vai ficando para trás por conta disso, porque você não achou o caminho certo, né? Então, se você não focar nisso, não ter essa visão de não só ficar ali focado dentro de fábrica, dentro de indústria e focar o mercado fora também,
você acaba sofrendo um pouco mais. Por exemplo, você ia chegar daqui 10 anos, não, talvez com 15, com 5 anos você chega naquilo, né? Então, assim, buscar essas coisas todo dia, né? De diferente, né? Legal. Paulo, você comentou aqui, é uma coisa importante isso, que é a sucessão, né? Sim. Eu vejo a maioria, mais de 90% das indústrias, empresas nacionais são pequenas e médio porte. E normalmente são familiares, né? Começa ali com 2, 3, 4 pessoas, algumas chegam a 500, 1.000 pessoas, mas são familiares ainda. E o que eu vejo, algumas empresas, elas não vão à falência, mas elas somem do mercado. Somem porque muitas vezes o dono não quer vender, né, não quer transformar ela em SA, e ela acaba não tendo sucessão. E você comentou uma coisa interessante que está dentro do início aqui, né, que é como criar uma marca forte e duradoura. Você acredita que por você estar dentro desse legado, né, vindo do seu pai, a experiência, agora os seus filhos dentro do negócio, você acredita que isso é uma missão? Você comentou que seus irmãos estão na Itália e que ele falou, pô, tem empresa aqui de 174 anos. Você consegue enxergar a Buriti nesse caminho? Sim, sim. Se depender da gente e mostrar isso que a gente aprendeu também para eles, a ideia é essa. Minhas meninas, as meninas do meu irmão, já estão dentro do negócio, né? Talvez ainda. Quantos anos elas estão? As meninas estão com 17. Legal. Então, como jovem aprendiz, né? Então, para quê? Para mostrar para eles que qual é o caminho que vocês querem seguir? O pai e a mãe tá aqui. Qual que é o caminho que vocês querem seguir? É dentro aqui da empresa, né? Ou não, é fora? Tá bom, independente da decisão. Se for, ok. Se não for, também ok. Mas assim, o caminho é esse, né? E pelo que a gente tem acompanhado elas elas estão vendo isso todo dia, vivendo o que a gente vive. Estão gostando? Não tem, eu acho assim, elas não vão querer nem outra opção, né? Porque as meninas que já estão na faculdade, já estão fazendo alguma coisa em cima do que é ali, né? O nosso negócio, minhas meninas que já estão definindo isso, já está meio que certo o que vão fazer. Então, assim, ser o certo ali de cada um que vão cada um querer fazer, né? E a gente incentiva, lógico, de ter pessoas de confiança ali do nosso lado e moldando do jeito que a gente quer, né? Sim. Para poder lá na frente, lógico, é cedo para falar isso ainda, mas lá na frente, a hora que a gente se afastar do negócio, saber que eles também vão incentivar os filhos a fazer o negócio acontecer e um negócio vai puxando o outro, né? Eu acho que muito legal. É a base, né? Muito bom. Pessoal, se você está gostando, o papo tá bem interessante, então curte aí, compartilha, comente e encaminhe para uma pessoa que tem aí a ideia de ter um negócio, de construir um negócio, de ter mais longevidade no seu negócio, porque o papo aqui tá bom. Tá. Agora, vamos lá, uma coisa interessante, né? O Paulo comentou, as meninas já estão lá. Às vezes o que eu vejo é assim, o empreendedor... para ser empreendedor no Brasil não é simples, não é fácil. A gente sabe disso. Tem que dar muito duro, tem que ralar muito. E muitas vezes as pessoas acabam abandonando a família, né? Para dar certo, eu preciso me dedicar muito para poder dar as coisas para minha família. E o que eu percebo em alguns momentos é que o filho, ele fala assim, eu não quero ter a vida que o meu pai teve. E aí ele não quer fazer aquilo. Agora, se a gente tem valores, estão envolvidos, né? A gente vê, as crianças vêm aqui no podcast, elas vão às vezes no treinamento, elas vão em eventos com a gente, assim como a sua família está ali dentro. Eu acredito muito que isso inspira as pessoas fora e também a nossa própria família, né? A seguir isso, né? E construir essa marca junto com a família, com o legado, parte muito do exemplo. Se é bom, se é prazeroso, se é gostoso, como virou um diferencial da empresa, né? O cliente vem, ele vive aquilo. Imagina como que é para os filhos, né? Sim. Eu fico pensando assim, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas poderiam fazer, né? E por algum motivo não fazem, né? Exato, exato. E nesse sentido, então, aproveitando, que conselho que você dá para as pessoas, Paulo?
que desejam empreender, que pensam em construir uma marca? Hoje, assim, acho que humildade é a primeira base de tudo, né? Humildade e acreditar nas pessoas. Hoje, no mundo que a gente vive, é o que eu a cada vez aconselho mais, né? Tanto lá dentro, ou fora, ou família. É isso aí, é acreditar nas pessoas, né? Todo dia um pouquinho mais e entender quem realmente está do seu lado, valorizar as pessoas que estão do seu lado para fazer o negócio acontecer, porque é o que a gente falou no início aqui, hoje sem as pessoas, pode colocar o maquinário que for, mas sem as pessoas ninguém faz a roda girar, né? Então acho que Ótimo. é isso. Que legal. E o que você vê? Conta pra gente novidades que a Buriti está trazendo e a visão de vocês para o futuro da Buriti. O que vocês almejam e como que a gente vocês pode já esperar da estão? Buriti, né? O que a gente pode esperar? Como que vocês já estão se mexendo para isso? A Buriti vem ganhando mercado cada ano que passa. A gente teve uma decisão ano passado que é abrir mão de um dos nossos negócios, que era loja também, né? A Buriti tinha loja e tinha a fábrica. A gente acabou vendendo essa parte para focar mais dentro da fábrica, que é o nosso negócio, e querer mudar todo dia alguma coisa ali. Por exemplo, a gente trouxe uma equipe de fora, que é um pessoal que assina os produtos, que ajuda no desenho dos produtos, que antigamente, como que era? Você via alguma coisa ali e criava alguma coisa parecida com a de alguém, né? Hoje não, a Buriti cria e desenvolve seus próprios produtos. Um pensando num conforto melhor, o outro abrindo mão um pouco do conforto, mas um design top para ser diferente, né? Legal. Então, assim, com essa mudança de rebrand que teve de marca, de cor, do jeito de falar, Posicionamento, né? Desse posicionamento da marca, acabou que elevando isso. Então, o que a gente tem feito? É mudado também os produtos. Porque o cliente que está comprando Buriti hoje e vendo o que vai vir lá na frente, é isso. Ele está vendo. Buriti hoje lançou alguma coisa na feira, tá bom. Acabou aquilo, pôs em linha, ele já está pensando o que a Buriti vai lançar de novo, e de novo, né? Para ele fazer o negócio dele girar. Porque com isso, não é só a indústria que ganha, né? É o cliente e a loja do cara. Porque se ele tem coisa nova todo dia vindo, e novidade, e tecido, e sofá de couro, e não sei o quê, ele vai acabar agregando mais no negócio dele, né? Então, assim, um dos diferencial que a gente fez foi criar interno lá com a equipe de marketing um aplicativo que chama Beduc, que vai ensinar e ajudar os nossos clientes lojistas a vender mais, né? Vai falar de como vender no WhatsApp, vai falar como posicionar sua loja, vai falar como ambientar, né? Como que isso vai funcionar, né? Então, assim, isso vai ter custo, Paulo? De início, não. A ideia é um diferencial mesmo. Ser um diferencial, né? Pensando em um negócio evoluir, lá na frente a gente usar como um business da empresa, que é o quê? Se você comprar X modelo, você ganha o curso. Ou seja, você está investindo no seu cliente. Investir no meu cliente. Que legal, que legal. No final das contas, ajudar ele a vender. Ajudar ele a vender mais pra gente. E vender ele vender melhor também, né? Não ficar todo dia buscando cliente para fora, né? Para que você vai ir para tal estado, sendo que aquele estado que você está ainda você não está vendendo para todo mundo. Não ensinou ele mais, né? Muito então, bom. Assim, a ideia é essa. Vender mais com o mesmo cliente, com um valor agregado maior, né? Vender mais e melhor, né? Então acho muito que é bom. isso aí. Que legal. E olha que interessante, né? Focar no cliente tendo em vista o crescimento dele. Ou seja, vocês são uma empresa que não buscam só o crescimento de vocês, porque
vocês já entenderam que se seu cliente cresce, você cresce também. Então, você vê que tem uma inteligência muito grande por trás disso e que, de novo, Investir em pessoas. tá ligado a pessoas. Se a gente não olha com esse olhar de, poxa, o que meu cliente precisa além do sofá? Para poder vender mais, ganhar mais e também. Aí, se ele cresce, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Isso é agregar valor ao produto, né? Exato. Então, aliás, se você quer vender mais e melhor e quer agregar valor ao produto, nós temos um treinamento de vendas que pode te ajudar. Então, comente aqui. Quero vender mais e melhor. Porque aí a gente entra em contato com vocês. E aí, pessoal, aprendam com esse grande exemplo que o Paulo acabou de dar aqui. O foco tem que ser o do cliente. A partir do momento que você olha para o seu cliente e entende que o que você faz pode ajudá-lo a crescer ainda mais, faça aquilo que faz sentido para o outro também. Não olhe só para você. Não olhe só para a sua empresa, porque o que vai fazer a sua empresa crescer é a partir do momento que você enxerga que você está ganhando, mas quem está comprando o seu produto está ganhando também. Isso é um grande diferencial e é um baita exemplo que o Paulo deu aqui para gente, que é uma das coisas que a Buriti faz e está se preparando para fazer ainda mais, né? Ainda mais. Muito bom. Ô, Mar, muito bom. Tem um desafio essa semana. Então, vamos pro desafio da semana. Então, o desafio da semana é: se você gostou desse podcast, você vai encaminhar esse podcast aqui para uma pessoa que você entende que vai ser importante ele ter mais durabilidade, ou seja, ele prosperar durante mais tempo aqui. Então, marca a gente e compartilha esse podcast com uma pessoa que você entende que precisa e que necessita ter mais durabilidade no seu negócio. Ótimo. Estamos chegando no final do nosso episódio, já. Já. E aí, então, peraí, deixa eu falar aqui da TS Pneus. Eu ia falar sobre os apoiadores. Não, mas deixa eu já falar aqui, Mar. Deixa eu já aproveitar aqui e falar, porque a TS Pneus, ela é uma das patrocinadoras nossa. Ele é o maior distribuidor de pneus aqui do interior de São Paulo. E para quem encaminhar esse podcast e marcar a gente, vai receber aqui de cortesia da TS Pneus uma higienização de ar-condicionados, um alinhamento 3D, um balanceamento computadorizado. E lá na TS Pneus você tem pneus Bridgestone, Pirelli, Michelin, Continental. E o detalhe, tá? Lá não tem esse negócio de, vem aqui que eu vou cobrar a cambagem. Não, lá é só o justo. Então, vai lá na TS Pneus e se você compartilhar, você vai receber tudo isso aqui da TS Pneus. Ótimo. Então, aproveitando, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Mastermind Treinamento, que é o nosso patrocinador Mastermind, né? A EG-Force Performance, a RCI Automecânica, Ideal Ouro e Câmbio, a TS Pneus, que está sempre trazendo algo a mais também aqui pra gente, o Matheus Altarujo Godoy, que é consultor de proteção financeira. Aliás, em maio vai ter podcast com ele, com a Clara também, sobre como se planejar, como se preparar para o futuro, pensando nas suas finanças. E eles vão falar sobre sucessão familiar também. É um assunto bem interessante. E a Carol Mattioli, que sempre adoça os nossos convidados. Aliás, Carol Mattioli sempre fazendo mais que o combinado, né? Exato. E ela trouxe aqui, Olha, então, Paulo, esse aqui é um presente nosso que a Carol prepara para você. Leva para a Aline também. Manda um abraço para ela. Espero que vocês chegando gostem. Aí, Aline. E esse é bem especial, que tá ligado à Páscoa. Eu já sei o que é. Ela vai gostar. Vai sim. Então, muito obrigada a todos que estiveram com a gente. E agora nós vamos pedir para que o Paulo... Considerações finais? Faça as considerações finais aqui. Sim, acho que é isso. Agradecer vocês aí pela oportunidade, né? Da gente, não é de costume, mas da gente mostrar um pouco como funciona e entender que outras pessoas também possam aprender com isso, né? De ver o que onde a gente errou, onde a gente... Tá indo, né? Para onde a gente está indo, para poder
tentar cada vez ser mais assertivo, né? E cada vez mais a gente ser sempre unidos e acreditar nas pessoas, né? Como a gente diz, porque um dos nossos negócios ter dado certo até hoje sempre foi isso, né? Acreditar cada vez mais nas pessoas que estão ali do nosso lado, mas talvez ela não enxerga isso, né? Sim. E por que não dar a mão para ela e trazer e falar, não, ó, aqui é o lugar que você tem que estar, ou aqui é o lugar que você tem que comprar, ou aqui é o lugar que você tem que vender, que no caso representante, né? E automático essas pessoas vão cada vez aparecendo mais fácil, né? Legal. Porque elas querem estar dentro do negócio ali, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigada, viu, Paulo, por trazer esse conhecimento aqui pra gente. A gente admira muito vocês, os 3 irmãos, as famílias, a empresa. Pra gente a comida do pai. A comida maravilhosa. Boa, Adri. E a persistência dele, né? A persistência, né? Muito bom. Ô, Paulo, e se o pessoal quiser encontrar vocês, né? Onde que encontra? Hoje é no Estofados Buriti Oficial, no Instagram. No Instagram. Né? Depois tem o LinkedIn, tem Facebook. Site? Tem site? Tem o site, tem o aplicativo nosso que é bem dinâmico, né? A gente criou um produto um pouco diferente ali para mostrar, né? Que é o próprio aplicativo nosso que legal. Ele encontra SketchUp, encontra que legal. Imagens, cor de tecido, catálogo, né? Então, facilita a vida de todo mundo. Facilita tanto do consumidor final que já quer um buriti, quanto do lojista também, que ajuda aquilo ali como uma ferramenta de trabalho. Né? Legal, legal. Editor, então depois você coloca pra gente aqui na tela, aqui, ó. Aqui, ó. Tá na descrição já aqui também. E se você quiser saber um pouco mais, só entrar lá e conversar com o pessoal da Buriti, que você vai ver muitas novidades. Mar, quer fazer suas considerações? Sim, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado muito esse episódio e que vocês aprendam com esse grande exemplo que o Paulo trouxe aqui para a gente. Por trás de uma grande empresa, de uma grande marca, existem pessoas. Pessoas que são os pilares mais fortes de uma empresa. Não só as internas, mas as externas também. Valorizar isso é super importante. E, principalmente, a maior característica de um líder é a humildade. Muito e bom. eles deram um grande exemplo para a gente, dão a todo momento quando a gente está lá, acompanhando o trabalho deles, que isso faz toda a diferença para que eles se tornem a Buriti, essa empresa tão grande e forte como eles estão, tá quase que no começo, porque eu tenho uma visão muito grande de crescimento para eles e eu tenho certeza que eles vão alcançar tudo isso. Muito bom. Pessoal, então, para finalizar aqui, grandes marcas começam dentro de casa. Se você conseguir levar o legado dentro de casa para o mundo, a sua marca vai ser grande. Nos vemos no próximo episódio e lembre-se, atrás de grandes marcas existem grandes histórias. Até mais.